A graça e a paz. Hoje nós vamos meditar no livro de Jonas, capítulo 3. Diz assim a palavra do nosso Deus: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Nós queremos pensar na seguinte grande ideia: Deus se agrada em expressar a sua graça e misericórdia através da pregação fiel da sua palavra. Este capítulo 3 é de suma importância para a estrutura do livro de Jonas, pois é nele que temos o fundamento principal do chamado de Deus para sermos seu povo e pregarmos a todos os povos indistintamente. Neste capítulo, vemos se cumprindo aquela promessa feita a Abraão em Gênesis 12, 1 ao 3, que por meio da sua descendência todos os povos da terra seriam abençoados. A bênção se estenderia a todas as nações do mundo através dos descendentes de Abraão e de Isaque. E isto se cumpre através do representante do povo de Israel, do verdadeiro descendente, o Senhor Jesus Cristo. O capítulo 1 e 2 de Jonas fala de Deus levando Jonas para Nínive. O capítulo 3 e 4 fala de Deus levando Jonas a servir ao povo de Nínive com o coração de Deus. Mais à frente, veremos o que é servir com o coração de Deus. E é por causa do coração de Deus, que é diferente do coração humano, nosso coração, é que a salvação vem do Senhor. Ou seja, somente Ele pode conceder a salvação, a vida eterna a alguém. Então, nesse sentido, o capítulo 3, ele nos mostra 3 situações que expressam a graça e a misericórdia de Deus. A primeira situação está do verso 1 até o verso de número 4, é quando o profeta obedece, vai falar sobre obediência. Deus foi gracioso com o profeta em dar a ele uma nova oportunidade, permitindo que ele pregasse ao povo de Nínive. Até porque um profeta de Deus é justamente chamado para pregar a sua palavra, a palavra de Deus. Para quê? Para lembrar ao povo da grandeza e da santidade de Deus, para explicar os propósitos dele, para alertar contra a vida de pecado, para anunciar os juízos vindouros, para anunciar bênçãos futuras para aqueles que permanecerem fiéis a Deus e a sua palavra, para lembrar o povo da ação de Deus no mundo. Quem são os profetas hoje em dia? Todo crente em Jesus tem a função de falar a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós
temos que amar, acolher, cuidar, edificar, ensinar, encorajar, aconselhar, consolar, exortar, admoestar uns aos outros. Este capítulo ele começa dizendo que a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Prestem muita atenção neste início ao que é dito ao profeta e vejam como é semelhante e ao mesmo tempo diferente comparado com o capítulo 1, verso 1 até o verso de número 3. Diferente porque agora a resposta de Jonas foi de obediência. Ele vai para Nínive, mas o que talvez não percebamos é que foi a palavra de Deus que controlou a sua ida para Nínive. Foi o confronto de Deus com o profeta que o levou a esta obediência. Vejam só o verso de número 3. Levantou-se e foi para Nínive segundo a palavra do Senhor. É por isso que apanhamos muitos. É por isso que nós precisamos do confronto de Deus em nossos corações para nos voltarmos para Ele em obediência. Eu creio que é isto que tem faltado ao povo de Deus hoje em dia. Obediência segundo a palavra do Senhor. Temer ao Senhor fazendo somente aquilo que Deus manda e não o que achamos que é correto. Com certeza, o que você acha que está correto pode ser algo muito errado, muito distante da palavra do Senhor. Nós nos enganamos muito, queridos. O tempo passa e mais à frente verificamos que tomamos a decisão mais errada das nossas vidas em relação a algum assunto que nós decidimos. Chegando em Nínive, foi a palavra de Deus que também controlou a sua pregação. Vejam também o verso de número 2. Vai e proclama a mensagem que eu te digo. Interessante como foi preciso o controle de Deus também sobre a mensagem. Caso contrário, talvez Jonas pregasse outra coisa, como muita teoria humanista que nós estamos vendo na atualidade. A verdade é, irmãos, que Deus tem dado a você e a mim o privilégio de trabalharmos para buscar os perdidos, pregando o Evangelho para que Deus os salve, orando pela intervenção divina sobre eles. O apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos 10, 14, o seguinte: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Você tem levado o evangelho a pessoas perdidas? Deus chamou Jonas para proclamar o arrependimento e finalmente Jonas obedeceu, mesmo com um coração relutante e obstinado. Por isso, seja fiel ao privilégio que Deus tem lhe dado. Seja como Paulo, que disse: ai de mim se não pregar o evangelho. A obediência de Jonas demonstrou graça de Deus sobre a sua vida e sobre a vida dos ninivitas. Nós estamos falando sobre 3 situações que expressam a graça e a misericórdia de Deus. A segunda situação é quando o povo se arrepende. Verso 5 até o verso 9. Nós estamos falando sobre arrependimento. Jonas foi e pregou o arrependimento, tomou conta de Nínive. Jonas teve uma grande surpresa. Por quê? Em primeiro lugar, porque o arrependimento foi geral. Todos se arrependeram, do maior ao menor, como diz o texto. Em segundo lugar, a humildade é algo marcante no arrependimento deles. O próprio rei expressa profunda humildade. Diferente de Jonas, não há um pingo de presunção da parte do rei. Tanto é que no verso 9, ele faz um lamento que é ouvido por Deus. Ele diz: quem sabe se voltará a Deus e se compadeça e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Quem sabe Deus mude de ideia, quem sabe Deus se arrependa.
o que ele não sabia é que está intrínseco no caráter de Deus o perdão. Deus sempre executa tudo que é favorável ao seu caráter, tudo que é para o bem do ser humano e para a sua glória. Em terceiro lugar, Nínive era uma cidade de bom tamanho, necessário, como diz o texto, 3 dias para percorrê-la. Tinha cerca de 97 quilômetros de perímetro, o que faz deste um acontecimento ainda mais extraordinário. Jonas começa a pregar e quando percorria o caminho de um dia, já obteve o resultado da sua pregação. O resultado é imediato. Eles entenderam a mensagem e entenderam que Deus era a única saída para eles, como aconteceu com os marinheiros lá no navio. O texto diz que o povo e o próprio rei, quando se arrependeram, proclamaram um jejum a Deus e se vestiram de panos de saco e se assentaram sobre cinzas. O que significa esta atitude deles? Em primeiro lugar, falarei sobre o jejum. O jejum é o gesto através do qual o homem declara a sua completa dependência de Deus. Muitos acham que é uma forma de sensibilizar a Deus, não serve como martírio para agradar a Deus. Na verdade, no fundo, muitos utilizam o jejum como meio de querer convencer Deus a atender os seus pedidos. Não serve para remover pecados e nem para demonstrar espiritualidade. O verdadeiro jejum tem a ver com atitude espiritual, que era o caso do povo e do rei no exato momento da pregação de Jonas. Ou seja, eles entenderam a mensagem de Deus, se arrependeram e se consagraram a Deus com o jejum. Segundo lugar, falarei sobre vestir-se de pano de saco. Pano de saco era um tecido rústico usado na época como vestimenta, que demonstrava tristeza e lamentação, especialmente devido à morte ou a calamidades. Quando Jacó recebeu a notícia falsa da morte de José, seu filho predileto, ele rasgou as suas vestes em sinal de angústia, se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Era também evidência de humildade. Ezequias e os outros líderes de Judá se vestiram de pano de saco quando este entrou na presença de Deus para pedir livramento da ameaça assíria. É também uma demonstração de arrependimento. Depois do cativeiro babilônico, os filhos de Israel jejuaram, trouxeram terra sobre si e se vestiram de pano de saco quando chegaram a confessar os seus pecados diante do Senhor. Hoje, na nova aliança com Cristo, não há necessidade de praticarmos tais atos. Mas ainda devemos mostrar mudanças no nosso comportamento como pessoas transformadas pela palavra do Senhor. Isaías advertiu os israelitas do perigo de usar atos externos como falsa adoração. A verdadeira conversão precisa ser acompanhada de frutos de arrependimento. Em terceiro lugar, falarei sobre se assentarem sobre as cinzas. Era um sinal de impotência e desespero. Era o reconhecimento da sua insuficiência, de que eles não tinham condições de resolverem aquela questão, de que precisavam do Deus de Jonas para ajudá-los. Essa é a nossa situação, tal como o povo de Nínive, nós também precisamos desse Deus, pois nada podemos fazer para nos salvar da perdição eterna. Somente Deus é quem pode nos dar a salvação. Pense nisso, pois haveremos um dia de comparecermos diante do tribunal de Deus, e o que será se não formos portadores das credenciais de um seguidor de Cristo? Seremos condenados à perdição eterna. Será muito triste esse dia para aqueles que não entregam suas vidas a Cristo. O arrependimento do povo e do rei
demonstrou a graça de Deus sobre suas vidas. Nós estamos falando sobre 3 situações que expressam a graça e a misericórdia de Deus. A terceira e a última situação é quando Deus tem compaixão do povo. Está no verso de número 10. Nós vamos falar sobre compaixão. Este capítulo se encerra com a demonstração da compaixão de Deus. No lugar da destruição, ele dá aos ninivitas a sua graça e a sua misericórdia. Vejam só que este verso acalma o coração do rei. Pergunta feita no verso de número 9. Sem este versículo, ficaríamos sem uma resposta da parte de Deus quanto à sua graça e à sua misericórdia. Eu disse no início que Jonas deveria ir a Nínive servir ao povo com o coração de Deus. O que é servir com o coração de Deus? Até porque a impressão que eu tenho é que o povo hoje em dia tem servido muito mais com os seus corações do que com o coração de Deus. Mas o que é servir com o coração de Deus? É revelar o coração de Deus, é revelar como Ele é. Esta é a nossa missão, esta é a nossa função aqui na terra. É sermos cheios do Espírito Santo de Deus, é sermos cheios de misericórdia, cheios da graça para com as pessoas. Assim como Jonas, o que mais vejo são corações ferrenhos. Precisamos ser fiéis em pregar a palavra de Deus e não a nossa própria palavra. Jonas viu a misericórdia de Deus ser estendida a Israel, mesmo quando não a mereciam. Mais tarde, Jonas, porém, não estava disposto a compartilhar a misericórdia de Deus com outras pessoas que não a mereciam, como os ninivitas. Já que temos recebido a misericórdia de Deus em Cristo, será que nós estamos dispostos a compartilhar esta misericórdia com o mundo, assim como eles também não mereciam? Ao longo das páginas da Bíblia, vemos o coração de um Deus como Salvador que busca os perdidos. Jesus explicou bem a sua missão quando disse que veio a este mundo, pisou aqui, viveu entre nós. Ele disse que ele veio buscar e salvar o que estava perdido. E se você acha que não está perdido, então Deus não veio para salvar você. Em todo o Novo Testamento, vemos os autores escrevendo sobre a compaixão de Deus por outros povos. Em Efésios capítulo 2, verso 1 até o 22, Paulo diz aos crentes gentios, a qual ele está escrevendo, que eles antes estavam separados da comunidade de Israel, sem esperança, sem Deus no mundo. Lá no verso 12 ele diz isso. Mas agora, em Cristo, estes que estavam longe foram aproximados pela morte de Cristo na cruz. Verso 13, Cristo tem reconciliado tanto judeus quanto os gentios a Deus. Verso 15 e 16, Cristo veio e pregou a paz, e através dele, judeus e gentios, aqueles de outras nações, passaram a ter acesso ao Deus, o Pai, o Salvador, o Senhor Jesus. No início, eu disse na grande ideia que Deus se agrada em expressar a sua graça e misericórdia através da pregação fiel de sua palavra. A sua própria palavra diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou por toda a raça humana para salvá-la. As pessoas precisam saber que ninguém nasce salvo, não é algo automático. Filho de crente não é salvo, precisa também entregar a sua vida ao Senhor Jesus. É preciso confessar que Jesus é Salvador e Senhor das suas vidas e viver de maneira que sua vida agrade a Deus. O livro de Jonas nos ensina sobre o caráter de Deus, de como ele é misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor e promete castigar os pecadores, mas quando este se arrepende, ele não traz juízo sobre eles, porque o seu caráter não permite isso.
O que podemos dizer é que a Bíblia nos apresenta um Deus maravilhoso, que ele demonstrou a sua graça e misericórdia sobre Israel, a um bando de marinheiros pagãos, à cidade de Nínive, ao povo e ao rei e até mesmo ao próprio profeta Jonas. A pergunta final para a nossa reflexão é: como temos agido em relação aos ninivitas de hoje? Se nossas ações têm expressado a graça de Deus, obedecendo, arrependendo e tendo compaixão do próximo, assim como Deus tem tido compaixão de cada um de nós, que Ele nos ajude a sermos missionários obedientes. Eu quero citar nesse final de mensagem uma frase de um áudio que nós ouvimos no grupo da igreja essa semana sobre a missionária Sophie Miller. Ao ser indagada sobre como se deu o seu chamado, ela disse que jamais teve um chamado. Ela simplesmente leu sobre uma ordem de Deus na Bíblia e a obedeceu. Que você responda a Deus da mesma forma como Sophie Miller, como ela respondeu. Que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, te abençoe, pregando a palavra fiel dele. Amém.